Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa videoaula aqui vou mostrar para vocês o que são as integrais indefinidas e indefinidas, tá? De forma bem direta e mostrar algumas propriedades das integrais e resolver algumas questões propostas. Então, vamos lá. Estou chamando aqui de f de x uma função qualquer. Se eu pegar essa função e derivar, né, logicamente eu estou vendo aqui pelas funções que são deriváveis. Se eu derivar essa função, eu vou chegar aqui numa outra função, que eu estou chamando de f de x. E se eu pegar essa função f de x e integrar, eu volto para a minha função inicial, tá bom? O que eu posso concluir? Que a derivada e a integral, elas são operações inversas. Assim como a adição é a operação inversa da subtração, assim como a multiplicação é a operação inversa da divisão, tá bom? A integral é a operação inversa da derivada. E aí eu gostaria que vocês lembrassem, né? Se eu tenho aqui uma função, né? Uma função polinomial, x elevado a n. E eu quero aplicar a derivada, tá? Lembrando que esse sinalzinho que aparece aqui em cima é o sinalzinho de derivada, né? Quando eu quero derivar a função. Eu desço esse expoente, ele vai descer multiplicando aqui. E vou tirar uma unidade do expoente, tá? Como, por exemplo, aqui nessa função. Eu quero derivar o x elevado à quarta, né? Então, como é que eu aplico essa derivada? Esse 4 que está no expoente desce aqui, multiplicando, e tiro uma unidade lá. Então, no lugar do 4 vai ficar o 3. Essa é a maneira que utilizamos para derivar funções polinomiais, tá bom? Não são funções quaisquer. São apenas funções polinomiais. Eu posso utilizar esse raciocínio. Agora, mudando aqui a cor, vou colocar aqui um vermelho. Como que eu consigo agora integrar? Percebam que lá a gente tira uma unidade do expoente, certo? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai somar uma unidade. Se lá eu subtraio, aqui eu somo. E esse valor aqui que eu somei, ele vai passar dividindo. Ou seja, vamos lá. Se lá na derivada eu tiro uma unidade do expoente, aqui eu vou somar uma unidade do expoente. E se esse valor de n desce multiplicando, esse n mais 1 ele vai descer dividindo. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui uma questão. Lembrando que toda integral indefinida sempre tem uma constantezinha aqui que eu vou chamar de c. Tá bom? Alguns chamam de k, eu vou chamar de c. Então, vamos lá. Faremos aqui um exemplo. Integral. Lembrando, o sinal da integral é esse símbolozinho aqui, ó, né? Parecido de um S. Só lembrar, S de soma, né? Então, esse é o símbolo de uma integral. Então, vamos lá. Como nós vamos resolver essa questão aqui? Integral de x ao quadrado dx. Observem que esse dx aqui, ó, ele indica quem é a variável que eu estou integrando. A variável que eu estou integrando é o x, tá bom? Lá, bem no finalzinho dessa aula, eu vou mostrar para vocês um exemplo para que vocês não se confundam quando eu tenho duas variáveis, né? Quando eu integro em relação a uma variável, a outra vira uma constante. Mas eu vou explicar isso um pouco mais lá no final, tá? Então, vamos lá. Como é que eu integro isso aqui? X ao quadrado dx. Eu vou somar uma unidade, tá? No lugar do 2 vai ficar um 3. E esse mesmo valor de 3, ele vai descer dividindo. E aí eu complemento com uma constante, que eu vou chamar aqui de c, tá bom? Então, acabei de integrar. Você soma uma unidade no expoente e esse mesmo valor que você somou vai descer dividindo. Como toda operação, ela tem suas propriedades, né? Então, vamos lá. Primeira propriedade. Aqui eu tenho uma função e eu tenho aqui uma constante k. Essa constante é um número. Pode ser um número, né? Quando isso acontece, essa constante aqui, ela fica para fora da integral. Então, fica k integral da função que eu estou trabalhando, tá bom? Então, essa constante k aqui, ó, ela pode vir para fora da integral, tranquilo? Vou já mostrar um exemplo.
E quando eu tenho a integral da soma de duas funções, eu posso quebrar essa soma na soma das integrais. Então, ficaria assim. Integral da primeira função, que é o f de x, dx, que eu estou integrando em relação a x, e vou somar com a integral da outra função que eu estou chamando de g de x, e eu estou integrando em relação a x também. Então, já sabe, a integral de uma soma é a soma das integrais. E a mesma coisa vale para a subtração, tá bom? Então, se eu tenho aqui uma diferença, uma subtração de duas funções, para eu calcular a integral, eu posso fazer a subtração das integrais, a diferença das integrais. Então, fica a integral de f de x, dx, que eu estou integrando em relação a x, menos a integral da função g de x, dx. Então, a princípio, a gente tem essas três propriedades aí, tá bom? Quais são as três propriedades? A primeira propriedade é que você tem uma constante multiplicada por uma função dentro da integral. Essa constante, ela sai, tá bom? Sai da integral. Você tem a integral da soma, que vira a soma das integrais. E você tem a integral da subtração, ou a integral da diferença, que vira a diferença das integrais. Agora a gente vai resolver aqui alguns probleminhas para que vocês entendam melhor essas propriedades. Né? Então, vamos lá. Primeira integral aqui. Integral de 2... Eu vou até mudar aqui a cor. Vou colocar preto. Vou colocar o azul mesmo. Integral de 2x ao quadrado dx. Esse 2, olha só, está multiplicando uma constante. Então, ele sai da integral. Então, fica 2 integral de x ao quadrado dx. E aí, vocês podem calcular essa integral aqui, tá bom? É só lembrar, soma uma unidade no expoente e esse mesmo valor que você somou, você divide. Aqui não é 2? Somando uma unidade fica 3, né? Então, fica x à terceira, x elevado ao cubo. E esse mesmo valor de 3 você passa a dividir. Só que lembra, tem um 2 aqui multiplicando, ó. Então, o 2 vai aparecer aqui multiplicando o resultado da integral. Isso aqui somado com uma constante c. Aqui, ó. Pessoal, percebam que aqui dentro dessa integral não aparece um x, tá bom? Aqui vocês vão entender que existe um x aqui, só que ele está elevado a zero. Por que zero, professor? Porque x elevado a zero não dá 1, é como se tivesse um subtendido aqui dentro, como se fosse a vezes 1, tá bom? Então, aqui vai aparecer um x elevado a zero. Lembrem-se disso para que vocês não errem. Então, vamos lá. Percebam que aqui, ó, a variável que eu estou integrando é x. Então, esse a aqui é uma constante. Sai da integral. Então, fica a integral de dx. Lembre que tem um x elevado a zero aqui. Ora, se é x elevado a zero, o expoente é zero. O que eu faço? Somo uma unidade e divido por esse valor, né? Então, aqui ficaria x elevado a 1 sobre 1. Só que vezes o a, né? Só que aí, pessoal, vocês não precisam colocar esse 1 no expoente nem aqui no denominador. Então, você pode só simplesmente colocar x, tá bom? Então, aqui seria a vezes x, ou melhor dizendo, ax mais uma constante c, certo? Muito bem. E aqui, eu tenho a integral dessa função toda. Então, o que você vai fazer? Percebam, aqui tem uma subtração, aqui tem uma soma. Então, você vai integrar cada função dessa aqui separadamente, tá bom? Eu vou colocar aqui de maneira, no passo a passo, né, para que vocês entendam, mas se você souber fazer de cabeça, melhor ainda, né? Você só coloca o resultado. Então, isso aqui é a integral de 3x ao quadrado dx menos a integral de 4x dx mais integral de 3 dx. Aí você integra cada uma separadamente. Como é que eu faço essa integral? Ó, não tem um 3, que é uma constante multiplicando uma função, ele sai da integral e você pode logo integrar aqui se você quiser esse x ao quadrado. Lembra, somar uma unidade no expoente e dividir. Aqui ficaria x ao cubo, x elevado ao cubo, sobre 3.
Menos, vamos lá, e essa integral aqui, integral de 4x, olha o 4 que é uma constante, multiplicando x, o 4 sai da integral. Aqui, pessoal, lembre que é x elevado a 1, então você soma uma unidade e divide, então aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. Estou pegando esse 1 e somando com uma unidade, que é a fórmula, né, a regrinha. Mais... E aqui, ó, 3dx, é como se aqui dentro tivesse um x elevado a 0, tá subtendido aqui. Então, fica 3 vezes x, tá bom? Por que x? Estou somando uma unidade, né? Então, fica 0 mais 1, que dá 1, então fica x elevado a 1 sobre 1. Mas esse 1 no expoente, no denominador, você não necessita colocar. Então, fica só isso aqui. Aí, a gente só arruma, né? Ó, esse 3 simplifica com esse 3, então vai sobrar só x ao cubo. Esse 4 simplifica com esse 2, vai ficar só um 2 aqui, né? Então, aqui vai dar menos 2x ao quadrado. E esse 3x eu não tenho ninguém para simplificar, então eu coloco aqui, certinho? Mais c, aí você coloca uma constantezinha aqui, tranquilo? No caso em que aparecer uma multiplicação, você precisa transformar isso aqui numa soma. Ou melhor, você precisa sumir com a multiplicação. Por quê? Porque a integral do produto não é o produto das integrais. É só da soma e da subtração. Quando você tem uma multiplicação, já vai cair numa outra regrinha, né? Outras regrinhas que a gente precisa ver. Algumas técnicas de integração, tá? Então, aqui, primeiramente, o que você vai fazer nesse caso? Você vai multiplicar aqui, fazendo a distributiva de cada elemento desse aqui. Cada termo. Então, vamos lá. X vezes x, ó, não estou integrando ainda, só estou resolvendo esse produto que está aqui dentro. Só estou resolvendo o produto primeiro. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 2 vai dar 2x. 1 vezes x vai dar x. E 1 vezes 2 vai dar 2. Percebam, a multiplicação que a gente tinha, transformei aqui num polinômio, né? Num polinômio. Agora sim, eu vou integrar aqui cada um deles separadamente. Mas antes disso, dá até para fazer essa operação aqui, né? Então, deixa eu organizar aqui. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 2. Agora eu vou integrar. Posso até integrar agora que você já tem uma noção, posso integrar ela de maneira mais rápida. Que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Que a integral de 3x, 3x ao quadrado sobre 2, né? E que a integral só do 2, né? Lembra que é como se tivesse um x elevado a 0, né? Então, fica 2x, tá? Tudo isso mais uma constante que eu vou chamar de c. Certinho? Então, essas integrais aqui são integrais indefinidas, ou seja, é a integral que, se eu integro uma função, a minha resposta gera uma outra função. Mas, professor, e o que acontece com as integrais definidas? As integrais definidas, elas possuem limite de integração. E o resultado vai ser o quê? Um número, tá bom? Vai ser um número. E aqui eu tenho a fórmula, ó. Os limites de integração, eles vão aparecer aqui, ó. Esse valor de A a gente chama de limite inferior e esse B a gente vai chamar de limite superior, tá? São os limites de integração. Então, qual é a ideia aqui nesse caso? Primeiramente, você integra a própria função, tá bom? Quando você integrar a função, não vai gerar uma outra função? Vai. E aí, gerar essa função, quando gerar essa função, o que você vai fazer? Você primeiro vai substituir o b na função, depois você vai subtrair com, no caso, o valor de a quando você substituir na função, tá? Vamos lá, vou fazer aqui uns exemplos para que vocês entendam melhor. Quero integrar essa função aqui, 2x mais 1, só que nesse limite de integração, entre 1 e 2. Primeiramente, vou integrar a função normalmente, como vocês já aprenderam. Qual é a integral de 2x? Ó, perceba que aqui aparece um 1, né? Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado sobre 2.
né? Mais, quem é a integral de 1? Perceba que esse 1 vem acompanhado de um x elevado a zero, não esqueçam disso. Então, isso aqui vai ser só x. Só que o meu intervalo de integração vai de 1 até 2, né? E aí, pessoal, ó, vocês poderiam até simplificar aqui se vocês quiserem, ó. E acaba que nesse caso aqui, só vai ter o quê? X ao quadrado. Tranquilo? Porque aquele 2 se simplificou com o outro 2. Agora, integrei a minha função, gerou uma outra função, aí agora cada númerozinho desse, cada limite de integração eu vou substituir. E aí você sempre começa de cima para baixo. Primeiro começa do 2. Onde tem x, vou colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2, tá? Isso aqui foi quando eu substituí esse 2. E eu vou sempre subtrair, ó, o sinal de subtração aqui, ó. Sempre vou subtrair com quem? Com o limite de integração inferior, que é 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Tá? E aí, substituo. Substituo não, perdão. Já fiz a substituição, agora eu vou calcular, né? 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 4 mais 2 vai dar 6. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 mais 1 vai dar 2. E 6 menos 2 vai dar 4. Então, essa é a minha resposta. Tranquilo? Aqui nesse caso, pessoal, para que vocês entendam, toda vez que houver uma multiplicação, vocês podem aplicar distributiva, tá bom? Vocês multiplicam todos os valores aí. Então, vamos lá. Eu não estou integrando ainda, só estou fazendo a multiplicação. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 1 vai dar x. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Certo? Aí, ó, olha o que acontece. Esse termo de x, ele pode ser cancelado com esse, né? Tudo bem? Aqui vai ficar dx. Agora, aqui, ó, eu posso integrar. Só ficou o x ao quadrado e o menos 1. Aí eu integro. Aqui não é x ao quadrado? Então, vai ficar o quê? X ao cubo sobre 3. Menos 1. Ou, perdão, menos... Aí eu vou integrar logo o 1, né? Então, aqui vai ficar só x. Porque esse 1 está acompanhado do x elevado a zero. Não esqueçam disso. Variando de quem? De menos 2 até 1. Aí você substitui. Primeiro que você vai substituir é o 1 no lugar do x. Então, vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos 1, tá? Esse aqui é a substituição do 1. Agora eu vou fazer a substituição do 2. Menos, é sempre menos aqui, viu? Sempre menos. Vai ficar menos 2 elevado ao cubo sobre 3 menos 2. Essa é a substituição. Aí agora a gente só vai calcular. Vamos lá, calculando, né? 1 elevado ao cubo sobre 3, né? Isso aqui vai dar 1/3 menos 1, tá? Menos. Menos 2 elevado a 3 aqui vai dar menos 8 sobre 3. E esse menos troca o sinal com esse outro menos, fica mais, né? Mais 2. E esse menos aqui, ele vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Então, vamos lá, vai ficar 1/3 menos 1 mais 8/3 menos 2. 1/3 eu posso fazer logo com 8/3 porque ambos estão no mesmo denominador, né? Se eu fizer 1 mais 8 vai dar 9. 9 sobre 3 é 9 dividido por 3, que dá 3. E menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. E menos 3 vai dar o quê? Oh, perdão. E 3 com menos 3 vai dar o quê? 0. Certo? Certinho. Então, 0. Tranquilo. Esse aqui era o caso que eu queria mostrar para vocês, nosso último caso, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, percebam que quem tá variando aqui é o t. Então, esse a ao quadrado bem aqui, ele é o quê? Uma constante. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o seguinte. Integral de menos a até a de a ao quadrado menos integral de menos a
até A de t ao quadrado. Faltou só o dt aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é dt menos a. Pronto. Aí agora eu vou integrar cada uma delas aqui. Essa daqui, ó, a ao quadrado, ele é uma constante, então sai da integral. Percebo que se o a ao quadrado sai da integral, não fica só 1. É como se aqui tivesse 1t elevado a zero. Então, a integral fica só t, que varia de menos a até a. Menos, que é a integral de t ao quadrado. Perceba que está variando aqui em relação a t. Então, isso aqui é t ao cubo sobre 3, né? Que está variando de menos a até a. Então, como é que vai ficar? Onde tem t, vou substituir por a. Então, imagina, no lugar do t, o a, fica a ao cubo, né? Menos. Percebam, aqui é menos a. Se no lugar do t eu substituir por menos a, vai ficar o quê? Menos a elevado ao cubo. Aqui ficaria menos a elevado ao cubo. Só que lembram, pela fórmula lá, eu tenho que subtrair, né? Subtrair com menos 3a ao cubo. Então, isso aqui vai virar mais a ao cubo. Tá bom? Menos. Onde tem a, vou substituir. Então, vai ficar a elevado ao cubo sobre 3 menos. Aí, lembra, o próximo que eu iria colocar aqui não é o menos a, substituindo por t, aqui ficaria menos a elevado ao cubo. Só que com esse menos fica mais, tá? Fica mais a elevado ao cubo sobre 3. Aí, agora eu resolvo. A ao cubo com a ao cubo vai dar 2a ao cubo. E aqui, a ao cubo sobre 3 mais a ao cubo sobre 3 vai dar o quê? 2a ao cubo sobre 3. E aí, como é que eu resolvo isso aqui? Você pode fazer assim, caso queira. Ó. Pega o 3, multiplica por esse valor e o resultado você subtrai com esse aqui, tá bom? 3 vezes 2a ao cubo vai dar 6a ao cubo, menos 2a ao cubo vai dar o quê? 4a ao cubo sobre 3. Essa é a resposta. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se quiserem comentar alguma coisa, tá? Podem comentar. Vou ler tudo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você puder para ajudar no nosso canal, tá? Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima.